Olá a todos os amigos do canal e os demais amigos que estão assistindo meus vídeos. Nesse vídeo estarei dando continuidade a uma série de contradições bíblicas por parte do povo cristão e dos ateus. E exatamente nesse assunto vou tratar de assuntos relativos à morte e à evolução, entre aspas. As pessoas afirmam que não devemos nos preocupar com a morte. Ora, tudo bem se estivesse falando de outras pessoas, mas em se tratando de mim, como não se preocupar? Se a morte não fosse certa, aí tudo bem. Mas sendo certa, preciso me preocupar e muito. As pessoas passam a vida despreocupadas, comprando, vendendo, dando-se em casamento, construindo casa. Mas e quando a morte chegar? Os ateus, não acreditando em Deus, deveriam se preocupar em dobro, pois supostamente morrendo termina tudo. Só um otário, um inseto, não se preocupa com isso. Agora o homem sabe que está vivo. Todo organismo trabalha arduamente para se manter vivo. Mas a ignorância do homem desfoca a atenção e o distrai, o atraindo para a morte. Se a morte é algo natural, então por que tudo que está vivo se esforça e se aperfeiçoa a fim de se manter vivo? Se tudo está em busca da sobrevivência, e isso inclui os vegetais, por que o homem que possui a maior capacidade para isso ignora essa realidade, entregando-se à morte espontaneamente como se não tivesse outra alternativa? Ateu ou cristão se tornaram reféns da morte. Tudo no universo conspira para a vida, mas a humanidade conspira para a extinção. As próprias leis do universo possuem a resposta para tudo. Se existe um fim eterno, não haveria uma vida eterna? Nesse universo de dualidade onde existe matéria e antimatéria? A ciência afirma que o ser humano só é capaz de ver aquilo que contribui para a sua sobrevivência, pois ele evolui para isso. Ora, sendo assim, é evidente que há diversas realidades que o homem não é capaz de perceber. Sendo que a realidade espiritual põe em xeque a natural, é óbvio que a seleção natural buscará essa visão humana, para não ter acesso a ela, pois isso implica em sua extinção. Sendo assim, a seleção natural, como defesa da sua sobrevivência, oculta do ser humano essa visão espiritual, pois essa sacrifica a outra. Exemplo, quando você toma conhecimento de algo, a ignorância desaparece. A natureza humana e a espiritual são opostas entre si. Sendo assim, podemos entender por que o homem não percebe o mundo espiritual. Por isso, as coisas de Deus são loucura para o homem. Vergonha é para os ateus, já que são capazes de ver que a evolução priorizou a sobrevivência da espécie, limitando sua visão a essa realidade, não foram capazes de aceitar algo que desfocasse da sua lógica central, a qual é: Deus não existe. Se a morte realmente fosse natural, veja bem essa questão. Se a morte realmente fosse natural, a própria lei e a ciência se contradizem, pois tudo que está vivo se esforça e luta até o fim para permanecer vivo. As plantas, os animais, ao contrário, não haveria seleção evolutiva, porque estaríamos evoluindo para nos adaptar e defender se o propósito fosse a morte. Se a morte é um processo natural, por que tudo se opõe a ela, lutando pela sobrevivência? Se a morte é natural, por que tudo que está vivo cria meios de anticorpos e defesa, cicatrização, para se manter vivo? Se o propósito final é a morte, por que os animais se defendem e fogem dos seus predadores? Se a morte é natural, por que os seres vivos a temem e se apavoram de modo diante dela? Veja bem, o medo é um sistema que atua em nosso benefício para nos manter vivos. Sendo assim, o natural é permanecer vivo. Mas então por que morremos? Morremos porque existem duas naturezas lutando entre si, a natural e a espiritual. A minha intenção com esse vídeo foi ajudar você a pensar por você mesmo. Mas os outros vídeos, um após o outro, irão completando a linha de raciocínio. Talvez você não tenha entendido perfeitamente o que eu tenho tentado passar, mas você vai entender daqui em diante. Seria isso. Abraço a todos.